longo de 23 anos de existência, o FAO, o Festival Amazonas de Ópera, consolidou a cidade de Manaus como a capital brasileira da ópera. É um título importante, que tem por trás muita história, muito trabalho e políticas públicas perseverantes. O FAO também é o festival de ópera com a plateia mais jovem do Brasil, o que mostra o interesse das novas gerações pelo gênero da ópera. Para colocar de pé um espetáculo de ópera, muita gente precisa trabalhar. O que vemos no palco é o fruto da união de diferentes expressões artísticas e do trabalho de profissionais técnicos de várias áreas. E você, já pensou em trabalhar em uma montagem de ópera? Venha com a gente nesta série de vídeos conhecer os bastidores da ópera e saber um pouco mais sobre o Festival Amazonas de Ópera. O processo de preparação de um coro de ópera demora algum tempo porque você trabalha por camadas. Você faz cantores aprenderem música em outro idioma. O coro tem que saber qual é o contexto de cada ópera, o que eles estão fazendo dentro da história, o significado do que eles estão cantando. E, por fim, decorar a música, decorar o canto, as palavras, entenderem o tempo entre cada cena. Todo esse processo faz parte da preparação de um coro. Entender esse timing entre as cenas, e isso tudo a gente faz na repetição. Os ensaios iniciais a gente repete muito porque é o jeito de fazer, memorizar a música, o canto, as palavras e tudo mais. O maestro de coro, para reger uma ópera, para preparar uma ópera, tem que lembrar que ele é um maestro, ou seja, saber o máximo de coisas possíveis dentro do contexto da ópera, a história da ópera, a tradução, o tempo que leva cada cena, quantos atos tem a ópera, quanto dura, quanto tempo o coro tem de descanso, o que acontece com a orquestra, o que acontece dentro das coxias, com o movimento de cena, com cenários. Tudo isso, o máximo de informação possível, vai sempre ajudar. Todo esse processo de cada ópera. E em um festival, são 4, 5, 6 óperas acontecendo. Temos cantores do Coral do Amazonas que atuaram em papéis grandes, em papéis importantes, protagonistas. Isso acontece, às vezes a gente dispensa alguns dos cantores para se dedicar a esse papel. Às vezes dentro de uma ópera tem papéis menores que o próprio compositor pede que seja feito por pessoas do coro. Então existe isso sim. Dentro do nosso Coral do Amazonas temos pessoas que são preparadas para serem solistas. Então, a formação de um cantor lírico pode se dividir em 3 etapas. Primeiro, um professor particular, se for possível. Segundo, entrar numa universidade. Aqui em Manaus, por exemplo, nós temos a UEA, ou em algum curso de música para se iniciar na formação, como também tem na UFAM, e eventualmente entrar num conservatório de canto. 1 ano, 2 anos, geralmente demanda um bom tempo para que ele desenvolva a voz, né? E aí tem uma idade boa para se começar, mas a idade da juventude, assim, após os 22 anos, é uma idade muito boa de se começar a fazer aula. Demanda tempo, exige estudo, exige dedicação e exige disciplina. As características de voz, nós dividimos basicamente em 4 vozes, 2 femininas e 2 masculinas. A soprano é uma voz feminina aguda,
A contralto é uma voz feminina mais grave, o tenor é uma voz masculina aguda e o barítono é uma voz masculina grave. Existem vozes intermediárias, que são vozes especiais, que são de contratenores, sopraninos, de contraltinos, que são vozes aí geralmente de adolescentes ou crianças e até de homens que possuem registros muito agudos que se assemelham às vozes femininas também. Existem subdivisões, mas basicamente é isso, vozes agudas e vozes graves. A voz do cantor, se ele tem uma boa técnica, tem um bom estudo, uma boa experiência e uma boa cabeça, ela sempre amadurece. E amadurece numa boa direção. Vou dar um exemplo. Vozes graves, baixos ou barítonos masculinos, né? São vozes masculinas. Normalmente a voz chega no auge, no apogeu com 40, 45 anos. Sopranos, vozes femininas agudas, mais leves, têm o apogeu com 30. Depende muito, então, da fisiologia da pessoa e do tipo de voz que ela tem. Mas, normalmente, as vozes amadurecem. O corpo amadurece, a musculatura se adequa a todo o processo de canto. O que eu consigo cantar hoje, eu não cantava com 25 anos. O processo de estudo de uma ópera depende muito do cantor e da facilidade que ele tem, né? Eu começo estudando pelo texto, depois eu estudo a música sem o texto e depois eu coloco os dois juntos aos poucos, né? Então, depois que eu tenho todo esse processo feito, eu começo a cantar aos poucos as frases em qualquer lugar, em qualquer momento, ou quando eu estudo com piano, tá? Porque eu sou um tipo de cantor que não se preocupa muito aonde ele está, né? Se eu puder cantar no banheiro, eu canto no banheiro. Se eu puder cantar na sala do maestro, eu canto na sala do maestro. Se eu puder cantar em casa sozinho, eu canto sozinho, ou cantarolo. O importante para mim é que esse processo é dinâmico e ele acontece muito rápido. Tu pode decorar uma ópera em 3 dias ou tu pode levar um mês. Por exemplo, uma ópera que eu fiz, que foi a Lucia de Lammermoor, ela foi embasada num livro de um romance lá do século XVIII, né? História trágica de romance. Então, isso foi pegado aí de um romance, e aí eu tive que ir atrás do livro, estudar, pesquisar sobre essa pessoa, a figura feminina, como ela se portava naquela época, a figura paterna, como se portava. Então, sim, o cantor de ópera, ele é uma coisa bem global com relação à pesquisa do personagem, sim. O cantor de ópera, além dele ser cantor, ele é ator, né? Então a gente vai trabalhar, vai pesquisar, vai estudar, vai esmiuçar todo o personagem. Eu tenho alguns papéis, alguns personagens que me marcaram muito na minha vida, mas eu gosto muito de Puccini, eu gosto muito da ópera Tosca, eu gosto muito da ópera Werther, de Massenet, que é em francês, coisas que puxaram muito no meu coração e na minha alma. Se eu puder cantar de novo, se me derem a chance, eu vou fazer com muito prazer. Em tese, o cantor lírico teria que falar o idioma ao qual ele está cantando. Como isso não é tão fácil, né? Não é tão fácil aprender um idioma, muitas pessoas não têm essas possibilidades. Então, procure alguém que fale esse idioma e aprenda a pronúncia como tem que ser feita e aplique isso dentro do texto na música. Essa é a ideia. Eu, por exemplo, falo 5, 6 idiomas, além do português mais ou menos, né? Mas russo, por exemplo, eu não falo. Eu já cantei em russo e eu tive que procurar um professor de russo que pudesse me treinar durante 30, 40 dias para eu poder cantar. Enquanto nós estamos na formação de canto, a gente vai ter que aprender
a linguagem universal, os fonemas, a fonética, né, os símbolos, né, e o alfabeto, né, linguista, para a gente ter toda uma noção de como a gente vai trabalhar essa pronúncia. A ópera em si, ela é fascinante, ela é empolgante, ela é envolvente. Estar em um palco cantando para qualquer tipo de público é a minha vida. Esse prazer, essa energia que vem quando a gente canta e aquilo que eu quero mostrar para o público, os sentimentos, as sensações, isso é impagável. Sempre para mim é um super orgulho eu estar ali como amazonense no meio de mexicanos, cariocas, paulistanos, mineiros, americanos. Eu sinto o maior orgulho de estar ali representando meu estado. Então, o FAO dá essa oportunidade para muita gente e, graças a Deus, eu estou dentro desse processo. O que dizer para alguém que deseja ser cantor lírico? Tenha paciência, tenacidade, insistência e disciplina. Se você tem esse gosto, esse amor pelo canto lírico, pela ópera, ouça muito ópera, música orquestral, aprenda um instrumento quanto antes, que isso só vai fazer bem para você mesmo enquanto músico. Porque um músico que toca um instrumento, ele ganha muitos pontos para o aprendizado dele mesmo enquanto músico, né? Com tudo isso, com todas essas qualidades, com um bom professor, em 5, 6, 10 anos, a gente começa a fazer uma boa carreira. Começa. Porque sem essa determinação, porque é muito difícil, ainda mais num país como o nosso, em que a cultura não é tão importante, é difícil a gente conseguir trabalho, é difícil a gente conseguir sobreviver. Por isso, a insistência e a tenacidade. Mas quem tem na veia a música e o canto, vai conseguir com certeza ultrapassar essas etapas e entrar num palco. Então, tenha disciplina e tenha insistência. É isso.